Oi, meu nome é Noah. Hoje eu quero contar a você uma história sobre mim e minha irmã Amy. A questão é, nós tivemos que morar na rua por um tempo. Você quer saber por quê? Então se inscreva no canal e eu contarei como passamos a viver em uma caixa de papelão. Nossos pais faleceram há 10 anos. Como minha irmã e eu não tínhamos mais ninguém, fomos imediatamente enviados para um orfanato. Claro, lá era pior do que em casa. Ninguém realmente se importava conosco ou nos amava do jeito que mamãe e papai nos amavam. No entanto, com o tempo, nos acostumamos com isso e percebemos que tudo que tínhamos no mundo era um ao outro. Durante esse tempo, passamos por vários orfanatos. Um deles foi fechado e éramos grandes demais para ficar no segundo. Finalmente ficamos no terceiro. Não gostamos dele desde o início. As crianças eram muito más e hostis, e os professores nos tratavam como se fôssemos prisioneiros. Havia até salas especiais para punição lá. Se uma das crianças se comportava mal, ficava trancada nessa sala por vários dias. Amy e eu sofremos muito e mal podíamos esperar para ser transferidos para outro orfanato. Porém, um dia, descobri que nunca mais seríamos transferidos. Dentro de um ano, eu atingiria a maioridade e seria expulso de lá, enquanto minha irmã teria que ficar. Eu não conseguia acreditar que muito em breve teria que deixar para trás o único membro da família que me restava, a minha irmã, e que não seria mais capaz de cuidar dela. Eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando pensamos em um plano de fuga. Um dia, me trancaram na sala de punição por defender minha irmã e brigar com outras crianças. Passei 3 dias sentado ali e percebi que não podíamos mais esperar. Então, quando finalmente consegui sair, minha irmã e eu esperamos o momento certo e fugimos. Finalmente, ninguém mais nos atormentaria e ninguém poderia nos separar agora. Estávamos livres para fazer o que quiséssemos. No entanto, aquela alegria passou rapidamente quando a noite chegou. Percebemos que não tínhamos onde dormir. Encontramos uma grande caixa de papelão em um beco e entramos nela. A Amy adormeceu rapidamente, mas eu fiquei olhando para as estrelas e me perguntando por que as pessoas eram tão más. Ninguém queria nos ajudar ou apoiar. No dia seguinte, deixei a Amy em nossa casa de papelão e saí para procurar emprego. Naturalmente não foi fácil. Muitas pessoas se recusaram até a falar comigo quando souberam que eu morava nas ruas e não tinha documentos. Eu quase perdi as esperanças, quando finalmente dei sorte. Consegui entregar jornais e recebi muito pouco dinheiro no fim do dia, mas era o suficiente para comprar comida para mim e para minha irmã. No entanto, quando voltei para o beco, de repente descobri que a Amy tinha sumido. Fiquei com medo e comecei a chamá-la, mas ela não estava em lugar nenhum. Procurei por ela em todo o bairro. Finalmente, vi uma silhueta familiar na janela da biblioteca pública por acidente. A Amy estava sentada jogando no computador sem se importar com o mundo. Eu a repreendi por fazer algo tão estúpido. Afinal, ela quase me matou de susto. Mas ela apenas disse que ficou entediada sentada na caixa e estava quente na biblioteca, e ninguém pediu para ela sair. Lá ela também podia ler livros e jogar jogos de graça. Claro, ela estava certa, mas eu ainda exigi que ela não fugisse de novo. Lembrei a Amy que estávamos cercados por pessoas más, das quais só poderíamos esperar coisas terríveis. A Amy sorriu e disse que eu estava errado. O mundo estava cheio de pessoas boas e com certeza iríamos encontrá-las. Foi assim que começou nossa vida nas ruas. Eu aceitava qualquer trabalho que encontrava, lavava pratos e limpava em troca de comida. Às vezes eu tinha sorte e as pessoas me davam alguns sanduíches, parecendo enojadas. Porém, mais frequentemente do que isso, me enganavam e eu era mandado embora depois de terminar o trabalho. Aqueles dias eram especialmente difíceis, porque a Amy e eu tínhamos que dormir com fome. Um dia, eu estava levando o lixo para fora de um restaurante quando o dono simplesmente bateu a porta na minha cara. Não havia nada que eu pudesse fazer. Então, voltei para o nosso beco chateado. Mas quando entrei em nossa caixa, vi a Amy sorrindo. Ela me entregou um hambúrguer enorme, batatas fritas e uma coca. De onde veio tudo isso? Minha irmã me contou que conheceu um cara naquele dia que a levou a um restaurante e a alimentou. E ele até deu dinheiro a ela para comprar comida para mim. Fiquei com raiva e comecei a repreender a Amy. Você tá louca? Você não pode simplesmente confiar em estranhos. É perigoso. Ela respondeu que ele tinha sido um bom homem, que a ajudou e foi embora. Mas eu ainda não acreditava na bondade de estranhos e insistia que todas as pessoas eram más. A Amy tentou discutir comigo, mas eu não queria ouvi-la. Eu estava convencido de que estava certo. Afinal, eu tinha que proteger e cuidar da minha irmã. É por isso que decidi encontrar outra maneira de ganhar dinheiro. Me lembrei do dia em que o professor de um dos orfanatos nos ensinou a fazer truques de mágica. Eu tinha memorizado alguns deles.
Encontrei tudo o que eu precisava no lixo e comecei a me apresentar nas ruas. Eu só ganhei alguns centavos em algumas horas. De repente, foi tudo pro inferno. 2 policiais dobraram a esquina. Eles vieram até mim e pediram para ver meus documentos. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem para mim, mas era tarde demais para fugir. Os policiais descobriram que eu morava na rua e me pediram para ir com eles. Implorei que me soltassem porque minha irmãzinha estava esperando por mim, mas eles não me deram ouvidos. Foi assim que eu fui parar na delegacia. Tive que admitir que havia fugido de um orfanato. Os policiais fizeram uma ligação e confirmaram que eu estava falando a verdade. 1 hora depois disso, eles me colocaram em um carro e me levaram de volta para o orfanato. Pedi à polícia para me deixar ir e lhes disse que a Amy ainda estava na rua, mas eles não me ouviram mais uma vez. Eu estava de volta ao lugar de onde eu tinha escapado. Fui imediatamente enviado para a sala de punição por ter fugido. Gritei para eles encontrarem minha irmã, porque já estava escuro lá fora. Eu só conseguia pensar em como a Amy se sentiria assustada, mas não podia fazer nada para ajudá-la. Finalmente, sozinho, comecei a pensar sobre o que fazer a seguir. Eu tinha que sair de lá e encontrar a Amy o mais rápido possível. Para isso, tive que me acalmar e obedecer às regras do orfanato. Alguns dias depois, fui finalmente liberado daquela sala. Eu tive que aguentar e fingir estar calmo, embora eu estivesse realmente horrorizado pela Amy ter sido deixada sozinha na rua. Eu esperei até que todos estivessem dormindo e saí do orfanato. Corri o mais rápido que pude. Não havia nada que eu quisesse mais do que encontrar minha irmã naquela caixa. No entanto, quando cheguei ao beco de manhã, cedo, senti um frio por dentro. A Amy não estava lá. Eu fiquei apavorado. Corri pelas ruas e chamei o nome dela. Procurei em todos os becos, na esperança de encontrá-la. Fui a todos os lugares que nós estivemos juntos, mas ela não estava em lugar nenhum. Foi quando me lembrei da lanchonete onde aquele estranho comprou comida para a Amy. Eu corri para lá. Quando perguntei se tinham visto uma menina mal vestida na lanchonete, me disseram que ela havia estado lá várias vezes. Na primeira vez, ela estava com um cara. Então, uma garota a alimentou. E da última vez, ela tinha vindo com os 2. Isso tinha acontecido alguns dias antes. A Amy não apareceu lá desde então. Voltei para a caixa que tinha sido nossa casa por um tempo. Fiquei apavorado por ter perdido minha irmã para sempre. Eu fiquei fora por 1 semana. Ela deve ter se metido em problemas, mas decidi que ainda não era hora de me desesperar. Comecei a aceitar todos os empregos que consegui encontrar, mas dessa vez, em vez de comprar comida, gastei todo o dinheiro em pôsteres para anunciar o desaparecimento da Amy e os pendurei por todo o bairro. Eu esperava que alguém a tivesse visto e me dissesse onde ela estava, mas o tempo passou e a Amy não apareceu. Uma noite eu estava sentado em minha caixa, tremendo de frio. Fazia vários dias que não comia e parecia que ia desmaiar de fome e de cansaço. Eu mal conseguia manter meus olhos abertos e achava impossível distinguir a realidade de um sonho. De repente, eu vi alguém parar na minha frente. Eu olhei para cima e a princípio pensei que estava tendo alucinações. Era a Amy. Ei, Noah, onde você esteve por tanto tempo? Ela perguntou. Tudo imediatamente ficou brilhante e alegre. Eu me joguei sobre ela e a abracei. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não conseguia acreditar que ela estava bem. Eu olhei para Amy de cima a baixo. Ela estava bem vestida, limpa, e seu cabelo estava bonito também. Ela me contou que um casal a acolheu e iria adotá-la. Eu fiquei inquieto. Eu não conseguia acreditar que alguém faria uma ação tão boa, mas a Amy pegou minha mão e disse que me apresentaria a eles. Ela me levou a uma casa pequena, mas arrumada, onde o senhor e a senhora Hell moravam. Eram eles que estavam alimentando minha irmã. Eles pareceram ser muito amigáveis e me convidaram para jantar. Na mesa, eles nos contaram que moravam na rua assim como nós e sabiam muito bem como era difícil. É por isso que, quando viram uma garota solitária e assustada, decidiram ajudá-la. Eles se ofereceram para me deixar ficar com eles. Eu me sentia exausto e, claro, concordei em passar a noite ali. Pela primeira vez em anos, senti como era estar em casa. Tudo parecia um sonho mágico para mim. Eu estava realmente deitado em uma cama limpa, sob um teto, e não sonhando com isso em uma caixa suja. Passei metade da noite perdido em pensamentos. Percebi que minha irmã finalmente ficaria bem. Mas e eu? O senhor e a senhora Hell, embora tivessem bom coração, não eram muito bem de vida. Eles provavelmente não seriam capazes de acolher a nós 2. Especialmente porque eu já era um adulto e tinha que cuidar de mim mesmo. A Amy estava certa, ainda haviam boas pessoas no mundo. Mas eu não queria abusar da bondade deles. Então, eu tomei uma decisão. Na manhã seguinte, eu peguei um ônibus para uma cidade vizinha. Eu queria conseguir um emprego em uma empresa madeireira.
O trabalho ia ser difícil, mas isso não me assustava, especialmente porque eu sabia que minha irmã ficaria bem agora. Quando saí, ela ainda estava dormindo e eu deixei uma carta ao lado dela. Eu escrevi o quanto a amava e que nunca a deixaria. Mas primeiro eu tinha que sair da pobreza e encontrar algumas pessoas boas para mim. E quando eu encontrasse o meu caminho, eu definitivamente voltaria por ela. Algumas palavras de apoio seriam realmente úteis agora. Escreva nos comentários o que você acha de tudo isso. Afinal, tenho certeza de que vocês são pessoas boas também.